E aí a gente já também comentou que a norma OBD1, publicada nos Estados Unidos lá em 92, foi obrigatória entre 91 e 95 nos veículos. Ela já tramitava 10 anos antes dessa sua publicação efetiva. No Brasil, a gente vai ter a OBD1 vindo para cá como OBD-BR1, né? Ela foi adaptada para o território nacional, então por isso veio com a OBD-BR1 e foi obrigatória a partir do ano de 2006. Na verdade, ela passou a ser progressiva, né, Jeff? Sim, a gente até deixou ali, ficou um pouco pequeno ali embaixo, mas apesar de ela ter entrado em vigor ali em 2006, a frota nova ali, em 2007, foi 40% da frota nova, ela respeitou a norma, 2008, 70%, e só a partir de 2009, que 2009 todos ali nós temos um entre aspas, né, que entrou nessa, vamos dizer assim, não todos respeitando a norma. Que aqui a gente sempre tem alguma exceção ali no meio. Então, Exatamente. pode pegar alguns veículos que já estão padronizados ali 2006 para cima, mas sempre tem alguém ali no meio que arrumou, vamos dizer assim, uma fuguinha para largar um carro sem a padronização. Isso. E é interessante a gente perceber que Brasil a gente está falando de 2006, 2009 para ter toda a frota adaptada. E em 96, então, 12 anos antes ou 13 anos antes aqui, já era obrigatório nos Estados Unidos que os veículos viessem com o sistema OBD2, né? Então, sistema de diagnóstico de bordo de segunda geração, vamos dizer assim, que já continha algumas especificidades a mais em relação ao OBD1. E para a Europa, daí também a gente tem aqui, parte da União Europeia, foi obrigatório desde 2001. E a gente sabe também que daí no Brasil foi publicado em 2010, mas foi para veículos fabricados a partir de 2011. Isso aí. Então, a partir de 2010, o que a gente tem no Brasil? Todos os veículos com conector diagnóstico trapezoidal, aquele padrão. Exatamente. Ou seja, aquela montoeira de cabo é cada vez menos necessária. E o protocolo de comunicação genérico passa a funcionar em todos os veículos. Posso afirmar isso, João? Como é que é? Exatamente, ou pelo menos deveria ser. A gente ainda tem alguma exceção nesse caminho, porque como é fabricado a partir de 2011... as montadoras ainda tinham alguns veículos em estoque que foram sendo emplacados depois, então a gente tem algumas variações pequenas no mais caminho. pelo que a gente vê ali nos diagramas, 2011, 2012 em diante, ou seja, mais de 10 anos, né, contando de hoje para trás, todos os veículos praticamente são com conector OBD e padrão OBD, né? Porque se é padrão OBD, você tem que respeitar não só o formato, como a posição dos fios, né? Exatamente. Por exemplo, a Redicam tem que estar no 6 e no 14. Exatamente. Para bom entendedor aí, sabe o que eu tô falando, né? Então, começou a ser muito mais padronizado. Isso foi legal, né? Porque aí você só com um cabo OBD, um formato OBD, trapezoidal, e com o equipamento que tem o protocolo genérico, você consegue fazer diagnóstico em alto nível de motor. Porque a norma OBD é para diagnóstico de motor. Exatamente. Então você consegue fazer diagnóstico de motor nesses carros, digamos assim, mais novos, né? Que nós estamos falando aí de veículo brasileiro já com quase 15 anos, né? Dos 12, 13 anos para cá, esses carros de 12, 13 anos para menos, a maioria deles você consegue fazer diagnóstico OBD genérico nele de motor em alto nível. E é legal uma parte, falando dessa parte de evolução de protocolo e homologação, que a norma ela trazia acompanhada com ela quando ela entrava em vigor, não só a parte do diagnóstico físico ali, conector, protocolos, mas a parte de monitores mudava. Que eu tenho um exemplo que eu acho muito legal, que é da Livina que meu pai tem, que ela é uma 2010 Flex. Ela tem sonda pós-catalisador, porém quando ela chegou aqui no mercado, a Nissan homologou ela como OBD-BR1. A sonda tá lá, mas não existe um monitor de catalisador. Tu pode andar sem catalisador, sem a sonda, pode fazer o que tu quiser, que tu não tem o P0420 nela. Então, essa parte da interessante da evolução, e isso é uma coisa legal do genérico, porque eu vou fazer o diagnóstico do carro, eu quero entender, tem duas sondas, mas eu quero saber se realmente aquilo lá é efetivo, eu entro lá no meu Live Data, nos meus parâmetros, e vou olhar lá qual é a norma que esse carro foi homologado. Lá eu consigo ver isso. O meu pai, se pegar lá na Livina dele, tá o BDBR 1. E não tem o monitor. Então, vale ressaltar essa diferença que tu tem
não somente a essa padronização, mas tu tem a aplicação das normas relacionadas a níveis de emissões e monitores. O nível de exigência mudou, né? Muito do bem. OBD-BR, do OBD1 para o OBD2. Então, o OBD1, porque qual que foi a ideia, né, da norma OBD? Lá na Califórnia, nos Estados Unidos, então o estado estava pensando ali na emissão de gases poluentes, percebeu que precisava haver um padrão, pelo que o Walter comentou, que cada montadora estava desenvolvendo a sua forma e cada vez mais dificultando os meios de diagnóstico dos veículos. Então, você tinha problema de mau funcionamento e poluição. Então, a norma veio para padronizar tudo que está relacionado à emissão de gases poluentes. Só que quando a gente fala de motor, o funcionamento íntegro do motor está relacionado com a emissão de gases poluentes. Então, você tem todos os sensores, todos os atuadores, todas as informações que são que a central de injeção utiliza para fazer a regulagem do tempo de injeção, temperatura, tempo de ignição do motor, são parte do sistema de emissões do carro. Então, tudo isso está relacionado na norma OBD1 e padronizado pela norma. Então, não importa qual a rede de comunicação que eu tenho no carro, se é K-Line, se é CAN, se é VPW, se é um PWM. protocolo serial, qualquer que seja, os dados que estão sendo transmitidos naquela rede são os mesmos. Por isso que eu consigo interpretar, se for um carro mais novo, que é rede CAN, um carro intermediário, que é K-Line, um carro bem mais antigo, que seja PWM, os dados que estão sendo transmitidos naquela rede são os mesmos. Então, a análise que eu vou fazer para um veículo bastante antigo, um veículo lá 2002, 2003, por exemplo, um Ford Ka aqui no Brasil, 2002, 2003, que é o BD2, são os mesmos dados de um veículo novo, 2024, que é o BD2. A principal diferença que o reparador ele vai sentir ali no diagnóstico é que nós temos que a gente fala K-Line, né? K-Line, PWM, VPW, que são protocolos mais lentos. Então, tu tem um baixo desempenho. Então, o valor que é atualizado ali na tela... tu pega a Volkswagen, foi muito persistente nisso, né? A gente estava conversando antes, que a Volkswagen ela levou muito tempo ali a conexão pelo pino 7 do conector, que é uma K-Line, de 10 e 400 kilobits, então é uma velocidade muito baixa. Se tu pegar a CAN é 500 kilobits por segundo. É normal, né? Se for para uma CAN FD, por exemplo... Ah, não, CAN FD nós estamos falando de 5 mega, né? A gente está conversando sobre isso. Então, a discrepância é muito grande. Então, não importa o equipamento que tu tá usando, se tu vai fazer um diagnóstico no Gol e ele tá usando o pino 7 ou um carro mais antigo, tu tem um baixo desempenho e o dado é atualizado na tela para ti mais lento. Só que a gente, se a gente falar assim, como a gente já tá mais nesse nível, é um pouco mais complexo, mas falando da parte de comunicação, uma camada um pouco mais acima, a mensagem que a gente envia para receber a informação, se eu quero ler o RPM num carro com K-Line, é o mesmo para ler no carro com CAN. Então, por isso que existe esse padrão. Por quê? Eu posso desenvolver a minha ferramenta, então eu desenvolvo o meu software do jeito que eu quero, e a única coisa que eu preciso é um conversorzinho, que o pessoal normalmente acha que é o scanner, mas não é. Preciso de um conversor de protocolo que me dê acesso com o veículo. Então eu uso esse tradutor ali no meio para traduzir a minha conversa, mas a mensagem, o padrão é o mesmo. Exatamente. E até um comentário que eu fiz aqui, e achei que você ia perguntar, mas não perguntou, eu comentei sobre OBD2 em um veículo 2003 aqui no Brasil. Ah, eu não tinha... Na nossa tabela está escrito que é a partir de 2010. Por que tem um veículo OBD2 em 2003? Muito bom. Eu até vou passar, depois a gente volta. Esse Ford Ka aqui 2002. Por que esse Ford Ka é 2002 e... Então, a norma no Brasil foi só a partir de 2010. Por que ele é OBD2? Isso é muito legal porque esse caso aqui, que é um Ford Ka, a Ford trazia, no caso, esses sistemas, eles foram todos importados. Então, como nos Estados Unidos já estava em vigor em 96, todos os veículos que entravam aqui de forma importada, então não era um sistema desenvolvido aqui, a tropicalização deveria haver, mas, enfim, era um sistema que vinha aqui para nós, ele já estava sendo feito para ser homologado lá fora e só reaproveitava e trazia aqui para nós. Então a Ford é uma que, se tu pegar os diagramas na plataforma, 96, 97 saiu o K, todos tu olha essa mesma cara de diagrama ali, tá com conector OBD trapezoidal. Eles utilizam, a Ford usou ali, agora eu não me lembro até que ano, acho que foi 2005 ou 2006, usou esse protocolo PWM, então os fios ali estão no 2 e no 10, é o padrão deles.
Eu até, como é que se diz, para não vir inventar regra aqui na live, fiz o teste. O mesmo dono do Fusca tem esse casinho aí, que é 1.6, por sinal também muito bem cuidado. E comunica perfeitamente pelo modo genérico. Então é algo que funciona e é algo que veio de fora do Brasil. E os parâmetros são equivalentes aos parâmetros de um veículo mais novo, né? Funciona Então, perfeitamente. a partir do momento que eu consigo compreender os dados desse Ford Ka 2002, eu consigo compreender os dados de um carro mais novo, lá de um Volkswagen, um Chevrolet mais novo, 2022, 2023 ali, com os mesmos dados. O que eu vou visualizar na tela do meu equipamento vai ser o mesmo tipo de informação. Exatamente. O que muda dos mais antigos para os mais novos? O volume de coisa disponível que tu tem para analisar. Não tinha duas sondas, agora tem duas sondas. Porque está relacionado tem mais com o que tem no carro, né? Exatamente. Quanto mais complexo o carro, mais dados eu vou ver na tela do meu equipamento. Se tiver sonda de banda larga, vai vir uma informação diferente.